Olá, eu sou o professor Marcelo. Na aula de hoje falaremos sobre o sistema respiratório, ou seja, como o nosso corpo ganha oxigênio. Vamos fazer o percurso do ar primeiro e vamos analisar o seguinte. Quando respiramos pelo nariz. O ar vai passar pelas chamadas fossas nasais. Nisso o ar ele é filtrado, aquecido e umidificado. Então é importante respirar pelo nariz, porque aí o ar ele é filtrado, aquecido e umidificado. Ou seja, vai chegar nos pulmões aí mais aquecido. Das fossas nasais, ele passa por uma região chamada faringe. Se você olhar aqui, marcamos D mais R, porque a faringe é um canal comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então, D mais R. Seguindo da faringe, o ar vai para a laringe. Na laringe, você vai ter uma tampinha que é chamada epiglote. O papel da epiglote é não deixar alimento ou líquido seguir para as vias respiratórias. Então, quando você está se alimentando ou quando você está tomando alguma coisa, a epiglote vai fechar a abertura da laringe, chamada glote, permitindo que o alimento siga para as vias digestórias e não para as vias respiratórias. Da laringe, o ar segue para um canal que tem anéis de reforço de cartilagem, que é a chamada traqueia, que está aqui no nosso esqueminha. Esses anéis de reforço são cartilaginosos e fazem com que esse tubo não colapse. É como se fosse um sistema que dá resistência, dá mais resistência à estrutura. Bem, quando a traqueia ela se bifurca, vai formar elementos chamados brônquios. Então você vai ter os brônquios, brônquio direito, brônquio esquerdo. Você já deve ter ouvido falar no termo árvore respiratória. Quando o brônquio ele se ramifica, ele vai formar galhos menores chamados bronquíolos. Os bronquíolos terminam em bolsas microscópicas que lembram aí um cacho de uva. Essa estrutura é chamada alvéolo pulmonar. Então esses são chamados alvéolos pulmonares. É neles que vai acontecer um processo super importante aí, que já vamos analisar, tá? Então, a árvore respiratória, ela termina nos alvéolos. Os alvéolos só tem um tecido aí de revestimento. E se você observar aqui o esquema, você vai perceber que os alvéolos aí, eles são abraçados por capilares. E é muito importante a presença desses capilares aqui associados aí ao alvéolo pulmonar, né? Vamos ampliar essa imagem do alvéolo e vamos entender aí com um pouquinho mais de detalhe esse processo que é tão importante, que é chamada hematose ou troca gasosa. Na hematose ou troca gasosa acontece o seguinte: quando o ar fez todo esse percurso, atingiu o alvéolo pulmonar, esse ar que está aqui presente, ele é rico em oxigênio, né? Então, por um processo que você já estudou, né, na aula de transporte pela membrana, chamado difusão simples. Por difusão simples, o ar que está mais rico aqui em oxigênio vai passar por difusão aqui por capilar. Como esse sangue ele veio do corpo, está chegando aqui no alvéolo pulmonar, ele é um sangue venoso. Sangue venoso, você já sabe, é aquele sangue que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Como tem bastante gás carbônico aqui, nesse sangue venoso, o gás carbônico, por difusão, também vai passar do capilar para o alvéolo pulmonar. No alvéolo pulmonar, o ar da inspiração está rico em oxigênio, que também, por difusão, vai passar para o capilar. Observe. Estamos trocando gases. Esse processo de troca gasosa chamamos de hematose ou troca gasosa. Dá uma olhadinha, por favor, nessa célula aqui. Ó. É uma célula discoide, é uma célula super famosa, que chamamos de hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito. Essa célula é super importante. É a célula responsável pelo transporte de
oxigênio no nosso corpo. Vamos agora analisar um pouquinho melhor como ocorre o transporte de oxigênio no nosso corpo. Temos aqui essa célula discoide, que é a chamada hemácia. Vamos olhar uma hemácia em corte transversal. Se observarmos essa hemácia aqui em corte transversal, ela tem essas dobras e dentro dela vamos encontrar uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina apresenta uma parte proteica e uma parte aí no caso que vai apresentar ferro, né? O ferro é essencial à síntese de hemoglobina. Por isso que se na alimentação, se tiver uma alimentação pobre em ferro, a sua capacidade de síntese de hemoglobina fica reduzida, o número de hemácias abaixa, e aí você vai ficar com uma doença chamada anemia ferropriva. Todos vocês já ouviram falar nesse problema. Como é feita a correção da anemia ferropriva? Através de uma alimentação rica em ferro, né? Alimentos ricos em ferro, carne, vísceras, folhas de verde escuro. Quando você volta a ter uma alimentação rica em ferro, o seu corpo pode sintetizar mais hemoglobina, o número de hemácias aumenta e aí a situação se normaliza. Mas numa situação de anemia ferropriva, quando seu corpo tem poucas hemácias, é comum um indivíduo com anemia ferropriva sentir cansaço, fraqueza e falta de ar. Isso vai acontecer porque o corpo tem menos hemácias e ao ter menos hemácias, o transporte de oxigênio fica comprometido, já que essa proteína chamada hemoglobina, que se associa com o oxigênio, formando um elemento chamado oxihemoglobina. É a oxihemoglobina a responsável pelo transporte de oxigênio. Você já deve ter ouvido falar de uma anemia genética chamada anemia falciforme. Na anemia falciforme, ocorre que o portador dessa anomalia genética tem hemácias com formato de meia-lua. Então a hemácia fica com esse formato. Como a hemácia fica com esse formato, compare, por favor, a superfície de uma hemácia de um indivíduo normal com a hemácia em meia-lua do portador da anemia falciforme. A área é bem menor, consequentemente, esse tipo de anemia de caráter genético compromete muito o transporte de oxigênio, já que a área superficial da hemácia é bem menor. Essas hemácias também têm ponta, então se a pessoa que tem anemia falciforme grave fizer uma atividade física um pouco mais intensa, ela pode apresentar quadros obstrutivos. Essas hemácias podem obstruir, ocluir pequenos capilares, né? Isso causa crise de dor, tá? Quando a pessoa ela é heterozigota, ela apresenta os dois tipos de hemácia. Então é um quadro mais leve, que é o chamado traço falcêmico. Então a pessoa pode ter o traço falcêmico. Tendo o traço falcêmico, ele vai apresentar parte das hemácias normais, parte das hemácias alteradas. Então não é um quadro clínico tão grave. Você sabe qual fator ambiental pode fazer com que haja aumento no número de hemácias, né? Normalmente, quando vamos para um local de grande altitude, um dos problemas que enfrentamos é o ar rarefeito. E você já deve ter ouvido falar que nos primeiros dias sofremos bastante pela falta de oxigênio, mas que depois de alguns dias, normalmente 7 dias, uma semana, o nosso corpo passa por uma aclimatação. Vamos entender melhor como ocorre essa aclimatação, essa adaptação fisiológica. Quando você está num local de grande altitude, ar rarefeito, o nosso corpo fabrica um hormônio chamado EPO. O EPO é a chamada eritropoietina. Vamos entender o significado do nome eritropoietina, né? Eritro quer dizer vermelho, poietina vem de poiesis, criação. Então, criação de glóbulos vermelhos. Então, o hormônio EPO estimula
a medula óssea vermelha a aumentar o número de hemácias. Vamos analisar o que acontece. Se eu estou no local de ar rarefeito e o número de hemácias aumenta, a minha capacidade de transporte de oxigênio melhora, consequentemente eu consigo respirar melhor e manter todas as atividades fisiológicas de forma adequada. Normalmente gastamos de 7 a 10 dias para acontecer essa aclimatação. É em função disso que a FIFA proibiu jogos, em uma determinada altitude, porque o jogador que chega ao local estaria em desvantagem porque ele tem que passar por uma determinada aclimatação. Para fechar essa parte de transporte de oxigênio, vamos raciocinar qual hemoglobina apresenta maior afinidade ao oxigênio. A hemoglobina do feto, chamada HbF, essa aqui é do feto, ou a HbA, que é a hemoglobina do adulto. Pessoal, quando você raciocina sobre isso, você vai perceber que a hemoglobina fetal, ela apresenta uma afinidade muito maior ao oxigênio quando comparada à hemoglobina do adulto, porque você sabe que no processo gestacional, quem vai ter que captar o oxigênio da circulação materna é o feto. Consequentemente, a hemoglobina do feto deve apresentar uma afinidade aí mais alta ao oxigênio quando comparada à hemoglobina do adulto. Essa parte aqui está clara, pessoal? Vamos a seguir analisar o transporte de gás carbônico no nosso corpo. Abração. Pessoal, vamos analisar agora o transporte de gás carbônico no sistema circulatório. Pessoal, o gás carbônico ele vai ser transportado mais ou menos da seguinte forma: 23% do total é transportado associado à hemoglobina, formando um composto chamado carbohemoglobina. 7% do gás carbônico vai ser transportado dissolvido no plasma e a maior parte, 70%, na forma de bicarbonato. Vamos olhar aqui a equação. Essa equação ela tem a relação, essa parte aqui interdisciplinar tem relação com o equilíbrio químico também. Então, o gás carbônico gerado nos tecidos, ele reage com a água, formando um ácido fraco e instável, que é o chamado ácido carbônico. Ele é fraco, é um ácido fraco e ele é instável. Então ele se dissocia em H+, mais HCl3-. Tá? Esse bicarbonato, na realidade, ele vai ser transportado no plasma sanguíneo. Então, quando observamos a reação da esquerda para a direita, para a formação de bicarbonato, estamos olhando a reação que ocorre nos tecidos, pela liberação de gás carbônico no processo de respiração celular. Até para você entender melhor como isso acontece na célula, vale a pena você assistir a aula de respiração celular do professor Júlio. Você vai entender que esse gás carbônico liberado pelos tecidos resulta do processo de respiração celular. Bem, mas esse gás carbônico aqui, liberado nos tecidos, forma ácido carbônico, que é instável, e o ácido carbônico instável se associa em H+, mais HCl3-, que é o bicarbonato. Isso é transportado no plasma sanguíneo. Só que num dado momento, a reação vai acontecer para a formação de gás carbônico. Então, no alvéolo pulmonar, o HCl3 reage com H+, Estamos analisando a reação ao contrário. Vai formar o ácido instável e fraco, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se dissocia em água e gás carbônico. Esse gás carbônico, pessoal, ele é eliminado lá na hematose. Então, se olharmos esse equilíbrio químico da direita para a esquerda,
essa reação acontece aí no chamado alvéolo pulmonar. A enzima que acelera esse processo, tanto para a formação de bicarbonato como para a liberação de gás carbônico no alvéolo, é uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa reação, pessoal, ela acontece dentro da hemácia, porque assim eu não deixo o H+ solto, o H+ fica aqui. Isso é um sistema de proteção celular, para que o pH sanguíneo não sofra alterações bruscas. Então, olha só, resumindo, vamos fechar o nosso raciocínio. Então, o gás carbônico, ele entra na hemácia, parte é transportado como carbohemoglobina, parte reage com a água, formando ácido carbônico, que logo a seguir se separa em H+, mais HCO3-, que é o bicarbonato. O bicarbonato fica transportado no plasma sanguíneo. Vamos lembrar que 7% do gás carbônico vai ser transportado diretamente, dissolvido no plasma. Agora vamos acompanhar o processo de formação e liberação de gás carbônico que acontece no alvéolo pulmonar. O bicarbonato formado no plasma, no alvéolo pulmonar, ele ingressa na hemácia. Ingressou na hemácia, reage com hidrogênio, catalisado pela anidrase carbônica, forma esse ácido fraco, que é o ácido carbônico, que se dissocia em água e gás carbônico. O gás carbônico ele é liberado para o alvéolo pulmonar no processo de hematose. A carbohemoglobina também libera o gás carbônico no alvéolo pulmonar. Essa parte aqui de transporte de gás carbônico é uma parte importante. Vocês perceberam que tem ligação com equilíbrio químico. Para você detalhar mais o processo de fisiologia da respiração, recomendamos que você acompanhe a lição de respiração no site PlanetaBio, www.planetaBio.com. Bons estudos e um abraço aí a todos.